Olá pessoal, tudo bem? Eu sou professora Neide e hoje a nossa aula vai ser um cocô. Não, um não, vários. Gente, brincadeiras à parte, observar as fezes dos equinos nos dá muitas pistas das condições de saúde ou de doença do trato gastrointestinal desses animais. Não tem como um animal saudável não ter fezes de aspecto saudável. E o animal doente provavelmente vai ter fezes, de aspecto doente. Mas para aprender o que é anormal, primeiro nós precisamos aprender o que é normal. Essas são fezes frescas, esse montinho aqui, ó, e a gente vê recém-defecadas, né? E aí, o que que acontece? Cada partezinha dessa aqui chama síbala, essa é uma síbala, ó. Esse animal é um animal de 2 anos de idade, 2 anos e um mês, então assim, manga larga machador, para a gente ter uma noção que o tamanho da síbala varia de acordo com a raça e também varia de acordo com o porte do animal. A gente espera síbalas bem menores em pôneis do que em animais, de tamanho maior. Então, as síbalas, que são essas formações aqui, precisam ser assim, pessoal. Precisam ser firmes, mas que se partem, ó, com facilidade. A gente pode pegar uma outra aqui, ó, e ver que a gente desfaz essa síbala, ó, com facilidade. Outro aspecto que a gente tem que observar é se há presença de muco, se há presença de sangue, né? Às vezes presença de parasitas, a gente consegue ver macroscopicamente quando as infestações são grandes. Mas, quando a gente aperta, né, essas fezes, também a gente observa que elas são úmidas. Reparem, né? São fezes recém-defecadas e são úmidas, ó, que saem umidade. A quantidade vai depender muito do tipo de volumoso que o animal, né, do porte do animal, do tipo de volumoso que está comendo, se é um volumoso de boa qualidade, se é um volumoso de má qualidade. Fezes mais fibrosas nos indicam que o volumoso é de pior qualidade e com, fezes igual a essa, com fibras, dá até para ver uma coloração aproximada do verdinho, né? Com fibras bem mastigadas e bem digeridas, significam fezes, né, de aspecto saudável. Essas são as fezes recém-defecadas de um equino, né, que é um potro de 2 anos de idade. Agora, nós vamos passar para as fezes do dia anterior. Por que eu estou falando isso? Além do volume, né, o tanto de fezes que o animal defeca, que é a quantidade de fezes, o número de defecações, a gente precisa observar, principalmente animais que ficam em baia, pessoal. Nas baias, a gente restringe muito a movimentação natural do equino. E por restringir muito essa movimentação natural do animal, nós temos a situação, né, de diminuir a motilidade do trato gastrointestinal desse animal, justamente por falta de movimentação. Igual a gente está um pouquinho indisposto, se a gente for ali, indisposto gastrointestinalmente, a gente vai dar uma caminhada, né, os gases saem, e aí a gente fica um pouquinho melhor, né, dessa situação, se for uma situação leve. Então, vamos para as fezes do dia anterior. Fezes do dia anterior, a gente vê, né, aqui, ó, eu vou tentar levantar para vocês observarem. Eu guardei do dia anterior desse animal e nós podemos ver aqui, nós podemos ver aqui o volume, tá? No dia anterior desse animal, eu contei 5 defecações. Esse volume maior em uma defecação e outras 4 com um volume aproximado desse daqui, tá? O animal tá ficando num piquete, ele não fica em baia e comendo, né, feno de Tifton à vontade, 1 quilo de ração, né, para outros por dia e mais em torno de 45 a 50 gramas de mistura mineral específica para equinos. Então, o que, que a gente pode ver nas fezes do dia anterior? Já estão um pouco desidratadas, ó, a cor fica um pouco mais escura por cima, mas mesmo assim a gente consegue desmanchar com facilidade. E ainda, mesmo as que ficaram por cima, ó, ainda tem um pouco
de umidade. Não tanto quanto a anterior, porque já ficou aqui, né, exposto 24 horas. O tempo hoje e ontem em Montes Claros está mais fresquinho, deu uma chuvinha, então não desidratou tanto assim. Se a gente mexe nessas fezes, nós vemos que a parte de baixo já está, deixa eu pegar um volume aproximado aqui, né, do que eu peguei anteriormente. Nós podemos ver, ó, que a parte de baixo também tem mais umidade. Então, essas são fezes do dia anterior. Outra coisa que a gente observa também são o tamanho, né, das síbalas, porque animais que a gente já conhece o tamanho das síbalas, pessoal, quando a gente vai, esse animal tá doente, às vezes, a gente pode observar a diminuição do tamanho das síbalas e o aspecto mais ressecado dessas síbalas. Isso acontece muito, né, nas impactações ou compactações intestinais do equino. Aqui vocês vejam, ó, de novo, para fixar esse conteúdo de umidade nas fezes de ontem. As de cá, que também foram de ontem, a gente consegue observar, ó, esse brilho é um pouquinho de muco é normal, mas não tanto muco, né, que parecesse, por exemplo, um aspecto de clara de ovo, ou às vezes, né, até um aspecto mais escuro, dependendo do se o animal está, né, com alguma infecção ou não. Aqui nós podemos ver, ó, também essas saindo umidade e num tamanho, né, para esse animal normal e se desfazem com facilidade. Portanto, pessoal, eu vou tirar a luva para a gente observar, né, e conversar melhor. Portanto, a gente precisa observar o volume, né, a quantidade de fezes que o animal produz, principalmente para animais que ficam em baia. Por que eu mostrei as do dia anterior? Porque, no mínimo, a gente limpa a baia do animal uma vez por dia, né, pessoal? E aí, nós precisamos observar se as fezes do dia anterior estão em volume, né? Tamanho de síbalas adequado e para aquele animal que a gente já vai conhecer, e também grau de umidade, se desfazem facilmente. Fezes, né, com excesso de umidade são fezes amolecidas, pastosas ou aquosas, indicam que o animal está com diarreia, e a diarreia tem várias causas, né, que a gente vai abordar para frente. Além disso, essas fezes mais ressecadas, foi o que eu falei, ou fibra de má qualidade, ou o animal já está com um problema mais sério, né, que é um princípio de uma impactação ou compactação gastrointestinal. E isso pode ser um problema sério e levar o animal a um quadro de cólica cirúrgica, que é de difícil, vamos dizer assim, de difícil manejo. Então, vamos evitar antes, vamos observar todos os dias o volume das fezes dos nossos animais, ao grau de umidade, o tamanho das síbalas, porque assim nós vamos manter melhor a saúde dos nossos equinos. Eu sou a professora Neide, eu gostaria de agradecer muito todos os retornos que eu estou tendo aqui do nosso canal, porque a gente está preparando com muito carinho esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa aula foi sobre fezes de equinos e eu espero que não tenha sido um cocô, mas sim vários. Um abraço e até a próxima!